Fala pessoal, tudo bem? Evandro Soares na área novamente. Vamos dar continuidade hoje no vídeo de número 3. Falaremos hoje sobre 2MV Force. 2MV Force, muito mais do que um indicador, ele é uma metodologia completa de trade. Ele ajuda na tomada de decisão, ele ajuda no gerenciamento de risco e ele ajuda a você operar dentro do seu perfil com as configurações que o indicador tem. Mas hoje o que eu quero é tentar mostrar para vocês a excelente ferramenta que é o 2MV Force. Bora lá! Pessoal, o indicador, vocês estão vendo aí na tela, ele é muito simples no conceito visual, porém ele é muito elaborado no conceito de estratégia, na programação, na sua elaboração. Então, o que é um indicador? Vamos lá. Vamos pegar a nossa ferramentinha de desenho. Então vamos lá, pessoal. No que consiste a ferramenta 2MV Force? O indicador, ele é feito no formato de histograma. Então, o 2MV Force, pessoal, ele é um indicador que mede a força do movimento direcional. Ele é um indicador seguidor de tendência e ele mostra para você, além da força, ele mostra para você a direção e em que momento essa direção deve acontecer de maneira mais forte. É a hora que o indicador acende. Então, o que a gente tem para trabalhar com 2MV Force? A gente tem um indicador em forma de histograma, que quando ele está acima de zero ou abaixo de zero, ele tenta definir o lado, se é um lado comprador ou se é um lado vendedor. Quando o histograma está abaixo do nível 6 ou acima do nível 6, ele fica totalmente comprado ou totalmente vendido. Tá? E quando o preço está indefinido, o histograma fica cinza. Tá? O histograma fica cinza. Então, resumindo, leitura do histograma de uma maneira muito simples. Nível 0, abaixo, foco em operações para venda. Nível 0, preço acima, foco nas operações compradoras. Preço, força trabalhando acima de 6 ou trabalhando abaixo de 6, deve acontecer um alinhamento ideal. Lembra lá no vídeo 2, quando a gente falou de alinhamento de movimentos? Isso aqui é o que realmente importa, tá? Então, quando o Force acende o histograma, e eu já lhe mostrei o que realmente importa na análise técnica, para a gente entender comportamento do preço, força e início de movimento forte, no início de tendência,
Agora vocês estão entendendo o porquê que essa metodologia é tão porrada. Porque essa metodologia, ela é, para não falar nenhuma besteira, muito boa, tá? Então vamos lá. Então, de uma maneira muito sucinta, estou passando para vocês aqui a leitura do histograma. Além do histograma, que vamos dizer assim, é o nosso medidor de força, localizador de tendência e apontador ou apontamento da direção, a gente tem o que? A gente tem uma coloração, onde essa coloração ela sugere pontos de entrada. Tudo baseado em análise técnica, tá? Então, tem que ficar bem claro que o indicador 2MV Force, ele é o histograma. Primeira parte. Segunda parte é a coloração que vem junto com o 2MV Force, que ela te dá um apoio psicológico, ela te dá um conforto operacional, ela te sugere pontos de entrada, que é muito simples. Coloração branca na tela, gatilho, ponto de atenção, vai acontecer uma operação na ponta compradora ou na ponta vendedora. Então o box branco, ele diz para você que naquele nível de preço a coloração dos candles, dos rencos, a coloração do gráfico está atendendo a condicionante daquele perfil. Vou explicar logo em seguida, tá? Então a gente tem que ser muito pontual nesse quesito, tá? Box branco e vermelho, operação de venda. Box branco e verde, operação de compra. Box cinza, possível ambiente de indefinição. Probabilidade alta de consolidação, lateralização, canal, tá? Então, deixando muito bem claro que a metodologia Force, a metodologia do grupo 2MV, ela é composta por dois momentos, ou ela complementa com dois indicadores: uma coloração de boxes de gráfico e um histograma com coloração de força na parte inferior. Beleza? Até aí nada de novo, tudo tranquilo. O que é legal informar: o conteúdo da aula do vídeo 2, se você não assistiu, por favor, pare aqui onde você está e assista o vídeo 2. Ele complementa o que a gente vai começar a observar no comportamento do preço daqui para frente, neste vídeo, no vídeo do índice e no vídeo do dólar e no vídeo das ações, tá? Então, se você não assistiu o vídeo 2, para aqui e volta lá e assiste. Então, pessoal, histograma, coloração de box e perfil. Mas antes de entrar no perfil, se você não tem tela grande, se você trabalha só no laptop, por algum motivo, se você precisar ganhar espaço de área de gráfico, botão direito em cima do histograma, você tem duas opções de layout: padrão, que ele vem assim em formato de histograma, ou você pode usar ele no formato compacto. Tem gente que gosta de usar ele no formato compacto porque ganha espaço.
a leitura é a mesma. O que muda? Você não vê gradativamente se o movimento está perdendo a força na ponta, se ele vem caindo forte em venda, se ele vem perdendo a força, ou seja, o histograma sai do nível menos 10, menos 8, menos 7 e volta para o zero, ou se está numa força de alta, o histograma 10, 9, 8, 7, 6, 5 até chegar no zero. Mas o momento atual, tá? No formato de barra você perde o histórico, mas você tem o momento atual, você tem o que está rolando aqui. Então agora, nesta situação, por exemplo, a coloração está sugerindo uma possível lateralização e o indicador force está aceso ou começando a ficar indefinido, ficando cinza, porque ele está trabalhando no nível 6, agora no nível 8. Tá? Eu, Evandro, prefiro o layout padrão. Tá? Eu prefiro o layout padrão porque eu consigo enxergar o que? A desaceleração do movimento, ou, como está acontecendo agora, até uma divergência. Tá? Lembrando, histograma force não é MACD. Ele pode apontar divergência, ele pode apontar acúmulo, mas vai depender muito da sua expertise de leitura. Não é para fazer a leitura do force como se fosse o MACD, ok? Procurando divergência de topo ou de fundo. Lembra que eu falei que para coloração a gente tem um conforto psicológico de acordo com o teu perfil? Tá aqui, ó. Foi implementado no Force 5 perfis de coloração, de sugestão de trade, de sugestão de pontos de entrada. Tá? Então a gente tem o moderado, que é o perfil que filtra mais, é o nosso perfil padrão, no sentido default. Não vou falar padrão porque a gente tem um perfil padrão, é o default do indicador. Tá? Ele é o que a gente considera o perfil mais ajustado para trabalhar a volatilidade, para filtrar a volatilidade no day trade. A gente tem um perfil conservador, que é um perfil mais alongado um pouco. A gente tem um perfil agressivo, tá? Que é um perfil, como o próprio nome diz, mais agressivo. A gente tem um perfil scalper. Esse perfil scalper é o mais agressivo de todos. Vocês vão reparando que a coloração vai mudando. E a gente tem o perfil padrão, que é para atender os usuários que usam a metodologia gratuita do 2MV, a metodologia 2MV padrão. Só que lá na metodologia padrão é só essa coloração, não tem o histograma. Tá? Então, pessoal, passando por esses perfis, eu acho que a gente não precisa ficar detalhando muito. O que a gente tem que entender é o comportamento do preço, o alinhamento dos movimentos, ou como usar os gráficos, os tempos gráficos de acordo com o indicador. Tá? É isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo hoje. No próximo vídeo, vídeo 4, a gente vai falar de como buscar oportunidades, operações no índice. No vídeo 5 a gente vai falar de dólar, no vídeo 6 nós vamos falar de ações. Tá? Então, pessoal, começando a dica operacional. A gente já explicou o que é, de uma maneira sucinta, o que é um indicador. A gente já explicou que ele é composto por uma coloração de box, onde sugere operações, e que ele tem os perfis adequados para cada usuário. Bom, se você não tem
hora do comercial. Se você não tem essa metodologia, você pode acessar o site da Nelogica. Lembrando, 2MV é um parceiro oficial Nelogica. Nós somos o primeiro robô, ou a primeira estratégia automatizada da plataforma é do 2MV. A gente é parceiro da Nelogica de longa data. Nós somos o primeiro grupo especialistas no Brasil em Renko. Tá? Então fica o convite, acesse o site da Nelogica. Em plugins, parceiros, tem lá o 2MV. Mas para facilitar a sua vida, 2MV tem um site exclusivo da metodologia, onde você tem todas as informações necessárias para esclarecer as suas dúvidas, para você tomar conhecimento dos recursos da metodologia e para você efetuar a contratação. Então, você tem um chat, onde o Denis e o Gil tocam, você tem um telefone para entrar em contato, você tem um e-mail que chega para todos do 2MV, e você tem como possibilidade, além de conhecer o conteúdo via vídeos, via manuais, a contratação do 2MV Force AT ou AT, que é a versão automatizada com mais filtros, com gerenciamento de risco, com tudo automatizado. E você tem o que a gente está trabalhando aqui, um indicador, como contratar um indicador 2MV Force. Então, não perca tempo, acesse agora 2mvforce.com.br, adquira a sua metodologia e vamos junto buscar, lembra? 73% de acerto. Isso, 73%. Eu me comprometo a ensinar vocês incansavelmente a conseguir extrair dessa metodologia sensacional a sua melhor performance. Beleza? Chega de jabá. Então acessa lá o site. Só um segundinho, pessoal. Vou dar uma pausa aqui que eu preciso atender uma ligação. Só um segundinho. Bom, de volta aqui. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês é a maneira com a qual eu, Evandro, trader profissional, faço a leitura e uso a metodologia. A gente tem outros vídeos lá no 2MV, ou aqui no 2MV, antigos, falando praticamente da mesma coisa, só que agora a gente está atualizando esse material. E eu vou compartilhar com vocês, usando a dinâmica do vídeo 2, usando a dinâmica de alinhamento de movimentos, como identificar as melhores oportunidades em cada ativo usando a metodologia. Então, primeira coisa que eu uso, tá? Primeira coisa que eu uso, só buscar a ferramenta aqui. Sempre, em todos os ativos, em todos os cenários, primeira coisa que eu uso, sempre 2 tempos gráficos. Eu gosto de olhar os 5/60, mas dá para trabalhar numa boa, para quem é mais agressivo, 2/10. Dá para trabalhar 15 com diário, dá para trabalhar 60 com semanal. Tudo depende do seu perfil, da sua proposta operacional. Mas a leitura do movimento é a mesma. Tá? Então, primeira dica, trabalhe com no mínimo 2 tempos gráficos. Dica 2. Segunda dica. Lembra que a gente falou dos perfis? A coloração, o comportamento do histograma é black box, é fechado, não tem configuração. É a nossa programação, tá? Que atua diretamente. Agora, os boxes
o gráfico em si, a gente tem 5 perfis. Como que eu uso? Vamos lá. Gráfico da esquerda. Eu sempre vou usar um tempo grande. Tá? Gráfico da esquerda eu sempre uso um tempo grande. Aí, para o tempo grande, eu uso o perfil padrão. Porque o perfil padrão, para tempos grandes, ele é um perfil menos filtrado. Eu vou ter menos box cinza. Mas como eu estou no tempo grande, o tempo grande ele filtra toda a volatilidade. Ele vai filtrar os micro pivôs. Ele vai filtrar o movimento 1, 2, 3, 4, 5. Correção em 1, 2, 3. O tempo grande não vai mudar o comportamento, ele só vai deixar uma sombra. Ele não vai mudar a cor. Então, se eu usar o perfil moderado no tempo grande, ele vai me filtrar e depois buscar o melhor movimento. Mas aí nós vamos falar de operações de um dia para o outro, de 3 dias, semanal. Eu gosto de usar para seguir a direção do tempo grande, a coloração do padrão, me baseando com a força do movimento. Beleza? Agora, no gráfico pequeno, nós estamos falando pequeno, nós estamos falando de 1, 2, 5 e 10 minutos, eu uso o perfil moderado. Eu vou começar a trabalhar com gráficos de tempo, gráficos temporais, porque a metodologia serve para qualquer gráfico. O 2MV Force serve para qualquer gráfico. Tá? Eu não uso média, porque eu faço leitura do preço. Você pode pôr médias, você pode usar os seus indicadores padrões, não tem nenhum problema. Como o 2MV é uma metodologia completa, o Force é uma metodologia completa, eu não uso média. Tá? Então, primeira dica, trabalhar com 2 tempos gráficos. Segunda dica, se você quiser ajustar 2 perfis. Como que você ajusta 2 perfis? Você simplesmente cria uma aba para um perfil. Você pode duplicar ou você pode criar uma outra aba para o outro perfil. Beleza? Aí, primeiramente, para a gente já entrar no conceito de taxa de acerto, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender a força do movimento, a probabilidade, ou o que está acontecendo. Essa informação vem do gráfico maior para o gráfico menor. Até por isso que eu uso o gráfico maior na esquerda e venho puxando para a leitura da direita. Tá? Então, no cenário atual que está aqui esse gráfico, no caso está no índice, mas vamos lá. No cenário atual desse gráfico, o que eu tenho? Vamos diminuir um pouco o zoom. Leitura da aula de ontem. Eu tenho o preço corrigindo em onda 1, onda 2, onda 3. Se eu pegar o gráfico do diário, o gráfico do semanal, o índice vinha numa perna muito forte de alta. Tá? Então eu vou tentar ilustrar isso daqui. Pelo gráfico de 60 minutos mesmo. Agora a gente já sabe como que funciona o alinhamento de fractais. Vou pegar daqui de baixo. Ó. Se eu pegar no gráfico semanal, nós estamos falando de puxar uns 6 meses, um ano para trás, o índice vem em perna de alta forte. Agora os 60 minutos, que na verdade ele vai buscar um tempo ainda maior do que os 60, a gente tem o que? A gente tem, fez máximo lá no 100 mil, veio direto numa paulada
tirar aqui da frente. Para a região dos 90 mil. Ó, onda 2, onda 3. Ele está voltando, vamos dizer assim, tentando voltar. Lembra que o preço sobe em 5, desce em 3? Depois ele tenta subir em 3 para engatar 5. Dá 1, onda 2, onda 3. Tá? Eu não estou falando que o preço vai subir. Eu estou conjecturando um cenário. Tá? Por enquanto, eu só estou tentando entender o que está acontecendo. Eu não vou fazer nada de tomada de decisão. Até porque eu estou analisando um gráfico semanal. Um movimento lá do semanal, um diário. Tá? Então, se eu entender que beleza, o preço já fez a correção em 3, e dependendo do cenário político, blá 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 blá, o preço pode estourar para 100 mil ou o preço pode refugar. Mas enquanto isso não acontece, eu vou ter que diminuir a minha análise. Eu vou ter que vir para uma análise intraday ou para uma análise day trade. Tá? Então aqui ele já mostrou para mim que beleza, a região dos 90 mil, dos 89 mil é uma região onde ele terminou a correção do tempo maior. Então beleza, vou acabar aqui. Se eu já entendi que 90 mil é região de consolidação, que é região de suporte, ou seja, é uma região de término de movimento, que eu vou desconsiderar aquele movimento. Tá? Então agora o que eu começo a observar? Vou fazer de uma maneira maior. Se tudo isso aqui é final de movimento, no menor eu vou ter que ter 1, 2, 3, 4, 5 para chegar numa região de topo, para chegar numa região de resistência, para começar a ganhar força novamente o movimento altista, tá? Só que esse movimento foi muito abrupto, não fez aquela correção bonitinha, né? Mas beleza, a gente está trabalhando com amplitude de movimento, né? Até porque eu tenho que fazer esse teste de topo, o amarelo voltar em perna de alta forte. Vamos pensar aqui, esse cara veio lá de baixo aqui. Se ele já mandou a 1, está corrigindo e vai partir, o preço só vai tomar força lá acima de 98 mil. Então até 98 mil eu vou ter que ter muita paciência. Vou ter que ter olhos de águia. Tá? Então é aqui que a gente começa a estudar o tempo intermediário e o tempo pequeno. Então no desenho que a gente fez aqui, beleza, eu estou almejando esse teste de topo do movimento do grande, do amarelo. Então, eu vou ter que ter um feeling para entrar nessa operação. Eu sei que o pequenininho, ele tem que fazer a onda 5. Tá? Se o pequenininho tem que fazer a onda 5, vamos colocar esse cara aqui, dia 20 de maio. 21, 20 de maio, tá aqui. Esse fundo aqui que eu estou pegando, tá pessoal? É o exemplo do vídeo 2. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar, isso aqui é os 60 minutos, isso aqui é o movimento amarelo. Eu quero operacionalizar dentro do movimento o quê? Do movimento do meio, o movimento azul, o movimento do gráfico intermediário. Então eu vou ilustrar para vocês aqui. A perna de alta, se esse cara aqui é a onda 3, lá é a onda 5 do pequenininho e a onda 3 do intermediário, se esse cara for isso aqui, que ele não fez, for isso aqui, fiz errado aqui, ó. Se esse cara for isso aqui é amarelo.
Se essa perna toda já está com movimento intermediário em onda 3, o intermediário tem que sair em onda 5 e o branco, que é o pequenininho, já fez 1, 2, 3, corrigiu em 1, 2, 3 e subiu em 1, 2, 3 e completou a onda 5. 1, 2, 3, 4, 5 e foi embora. Então, na verdade, 1, 2, 3, aqui corrige 4 e 5. Tá. Se ele já subiu, fiz errado aqui, ó. E no pior que não vou conseguir apagar. Essa perna branca é direta. Vamos fazer direito, né? Vamos fazer direito porque a gente está aqui para estudar. Então, movimento direcional aqui. Movimento intermediário nesse comportamento. E o movimento pequeno nesse comportamento. 2, 3. E aqui ele faz 4, 5. Faz o A, faz o B e vai lá na ponta, o C. Tá. Isso aqui é a leitura que o preço deveria fazer. Ele não fez, ele foi muito forte, direto. Tá. Se ele foi muito forte direto, ele saiu engolfando tudo, tá, fez esse movimento. Beleza, grava essa imagem. Agora, se aqui completou todo o movimento intermediário, lado azul, ele deve descer em 1, 2, 3. Aí aqui começa... vocês podem usar uma ferramenta chamada Fibonacci, níveis de Fibo. Então, se eu tenho uma região de fundo e eu tenho uma região de topo e eu já entendi que nessa amplitude de movimento, tá? É aqui que começam as dicas. Se eu já entendi que nessa amplitude de movimento pode realmente ter chego a um topo, porque o movimento está dando característica que chegou no final dele, ele deve dar uma pequena descansada para se definir se ele vai subir ou cair. Eu começo a focar o meu operacional. Então, se parou de subir, eu sei que o tempo intermediário vai descer, que é o azulzinho. Ele pode, né? Não é que vai, ele pode descer em onda 3. E qual que é o primeiro nível de preço que a gente pode tentar entender? Tem uma ferramenta chamada Fibonacci, que são os níveis. A gente pode começar a procurar o quê? Ou um topo anterior, ou uma região de Fibo. 50%, vou fazer a olho aqui, ó. Então, vamos dizer assim, o tempo intermediário pode corrigir até 93 mil. Vamos arredondar? 93 mil? Não sei se ele vai fazer isso. Mas eu sei que ele pode corrigir até 93 mil. E eu sei também que o tempo intermediário pode testar o topo. E eu sei que se ele for testar o topo, o branquinho vai subir em onda 1, onda 2, onda 3, até a região da máxima, da mesma máxima. Deixa eu pôr em amarelo. Tá? Então eu já tenho os dois cenários que eu posso operar. Aí começa a leitura da metodologia. Tá? Aí começa a leitura da metodologia. Eu já identifiquei a leitura dos movimentos, conforme a gente aprendeu, análise técnica clássica. Aí eu venho para onde? Eu venho para força. Força, o que me interessa é força. Olha aqui o que os 60 minutos está me falando. Lembra que a gente fez análise do movimento? Ó, fundo aqui. Aqui. Aí saiu esse movimento direto
até o topo é esse cara aqui. Então ele saiu de menos 8, 9 para mais 8, 9. E completou todo o movimento de amplitude dele. Agora ele está fazendo uma possível correção. Aí lembra da correção do tempo intermediário. Ele vai descer em 3, tecnicamente falando. Fundo, topo, fundo. Né? Aí ele pode acelerar ou não. Aonde eu tenho essa descida em 3? Ou o indício de tomada de decisão? Aqui, ó, o preço está com a força neutra, 0. E eu sei que o preço está começando a indefinir, já perdendo o mínimo. Então, o que eu tenho? 60 minutos completamente indefinido, sem força, neste ativo. Eu tenho gráfico de 60 minutos quieto, não tem nada para fazer. Tá? Nada para fazer. Abri o mercado à vista aí, completamente indefinido. E eu tenho o carinha pequeno vendido, querendo ficar totalmente vendido. Estamos falando de força. Eu tenho esse cara aqui vendido, tá? Porém o preço não cai. Olha como a metodologia te passa um monte de informação, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, aqui vem o primeiro filtro operacional das entradas. Eu tenho o tempo grande, o irmão mais velho, descansando no 0, vindo de um movimento de alta, de uma força compradora. Então, se eu tenho o preço a nível 0 com um histórico de força compradora, a minha probabilidade maior é desse cara aqui, sabe, tipo o gigante, é esse cara aqui tentar um teste de topo, por exemplo, tá? Ele falar, só vou dar uma mexida, deixa eu só, né, tô cansado de ficar sentado, deitado aqui embaixo, deixa eu só dar uma mexida no esqueleto. Cara, se ele fizer isso, na configuração que está aqui, esse movimento tende a querer fechar o gap. Aonde esse cara aqui vai ter que mudar o comportamento? Cara, só vai mudar esse comportamento. Olha que nós estamos 5 minutos aqui, a gente não está num gráfico muito de ruído, mas é um gráfico de ruído agressivo. Se esse cara está no 0, modo de atenção. Esse cara está vendido. Porém, o preço não cai. Então aqui, galera, é o primeiro filtro. Eu vou vender. Deu branco, deu vermelho, vende. Deu branco, deu vermelho, vende. Esse pivô de baixo. Vende esse sinal branco para vermelho. Pode vender. Mas agora você está começando a entender que o teu risco é alto. Você não tem um cenário condicional favorável à sua operação. Tudo na tela, visual. A gente consegue futuramente evoluir esse treinamento para fluxo. Beleza? Mas agora a gente tem que se concentrar naquele movimento. Tá? Então, nesse cenário, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que esperar 2 situações para eu começar a operar. 2. Primeira delas, do jeito que está aqui, é esperar esse cara começar a fazer o quê? Começar a fazer que eu não tenho a cor cinza aqui. Vou fazer de branco. Esse cara começar a fazer o quê? Se movimentar
por uma força compradora, ele vai estar cinza ainda. Só que quando esse cara começar a se movimentar por uma força compradora, esse cara vai fazer... Opa! Sorry. O pequeno, esse cara vai fazer... 1, 2. Vamos entender, fazer mais fino aqui, que ele consolidou aqui, que ele não perca esse fundo, só um exemplo. E de repente ele parta a jornada dele para fazer 3, 4, 5. No movimento 5, ele vai fechar o gap. Aí aonde vão estar as minhas reais oportunidades operacionais para uma possível perna de alta? Não é achar que vai fechar o gap. Estou conjecturando uma probabilidade, uma possibilidade. Vai ser dentro, vou até fazer menor, dentro desse ruído, dessa consolidação, em algum momento por aqui, ou esperar esse segundo cenário. Que nesse segundo cenário, vou fazer de branco que a gente não tem o cinza. Esse cara aqui, vermelho dá para fazer. Se for esse cenário, esse cara vai perdendo a força, vai ficar cinza. Vai ficar cinza. Começa a virar comprador. Opa! Começou a virar comprador aqui, começou a virar comprador ali. Esse movimento ou esse movimento aqui pode acontecer. Aí eu vou ter as duas situações para operar. Eu vou ter essa arrancada até ele fazer o final da 3. Ele vem para corrigir. Aí eu vou ter de novo essa arrancada. São os dois momentos que eu vou ter para operar usando a metodologia. Neste segundo momento, esse cara aqui já deve estar aqui. Esse cara já deve estar aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam, a metodologia, ela vai pegar um alinhamento dos movimentos. Só que ela vai pegar um alinhamento do movimento, o final do movimento pequeno, porque se engatar o movimento direcional do maior, nós vamos surfar uma pernada grande. A metodologia ela é uma metodologia de tendência. Ela é feita para te manter dentro dos grandes movimentos. Agora, se você quer operar day trade não é um mercado de tendência. Day trade é um mercado de momento. Day trade é a essência da especulação. Então você tem que estar muito atento ao comportamento do preço. Resumindo, essa situação que a gente identificou aqui, ela é chamada de armadilha. Tá? O preço pode cair e fazer todo o movimento. Eu estou te mostrando um viés de alta, fazendo você enxergar alinhamento de movimento com comportamento técnico. Beleza. Ah, Evandro, mas o preço não está fazendo nada. É isso aí. O preço está fazendo nada. A metodologia está te colocando com a mão na nuca. Ó. A metodologia está te colocando com a mão na nuca. Não faça nada. Simplesmente não faça nada. E esse cara aqui tá cinza. E esse cara aqui tá lateral. Ou seja, a metodologia está cumprindo o papel dela. O cara mais velho não tá afim de nada. O cara mais novo tá fazendo o trabalho dele. O que é o cara mais novo? Volatilidade. Então ele dá sinal falso para compra, ele dá sinal falso para venda, ele dá sinal falso na compra, ele dá sinal falso na venda, porque o cara mais velho ainda não se definiu, não se decidiu se ele quer continuar subindo ou se ele vai acelerar a queda.
Então a gente já tem um alvo para queda. Região dos 93 mil. Agora vamos tentar conjecturar o cenário de baixa. Cenário de baixa, a mesma coisa. Esse cara aqui começa a perder a força, começa a acelerar uma força vendedora, ele vai estar cinza ainda. Esse cara aqui vai voltar para cinza. Em algum momento ele começa a ficar vermelho, Aí, se a gente tem um alvo a 93 mil, deixa eu pôr 93 mil na tela aqui, só para a gente ganhar um pouco mais de espaço, só para eu ter uma noção. 93 é bem aqui embaixo. Então, se o meu alvo aqui é 93 mil, resumindo, o fundo da tela, aqui, ó, região do fundo da tela. O que eu tenho que entender? Que lá 93 mil vai ser um movimento. Opa! Vamos pegar o movimento do intermediário. Que 1. Ele pode fazer aquele fechamento de gap e vir aqui para o fundo, para 93 mil. Só que eu tenho que tomar o quê? Cuidado. Porque eu tenho essa probabilidade que não está acontecendo, ele está fazendo lateral, mas em algum momento eu posso ter uma pernada que chega lá e depois ele pode vir forte. Para 1, 2, 3, 4, 5. O que você tem que ficar esperto? Que esse momento, lembra que o day trade é feito de momento. Se os vendedores estiverem a fim de vender, os caras já estão de olho nesse movimento. A gente só não sabe se ele vai respeitar o comportamento técnico ou se em algum momento ele pode dar a porrada para cima e na sequência, vamos pegar um exemplo clássico, abertura de Dow Jones, está para acontecer aí em 1 minuto. Em algum momento ele já fez em 2 porradas e termina o movimento. É isso que vocês têm que enxergar no day trade. No day trade vocês têm que estar preparados para a volatilidade. Tá? A volatilidade, ela é presente, ela machuca, e no final do dia ou no gap do dia seguinte o preço termina o movimento. Tá? Então é isso. Aí você fala, tá, Evandro, beleza, mas aonde eu vou vender? Você vai vender quando esse cara começar a ficar vermelho e esse cara perder a força, e você vai entender que se você quiser vender, a venda foi aqui em cima. Você está vendendo uma possível oportunidade no meio do caminho para tentar chegar numa correção. Então o que você tem que entender? O que eu quero dizer com isso? Não teve como vender lá em cima. Não teve como vender. Foi ontem a venda, por exemplo. Tá? O que eu quero dizer? Se você vendeu na contra-tendência porque o indicador estava comprado, se você vendeu no feeling, teria que estar vendido ontem. Hoje o preço já abriu no meio do caminho, aqui, ó. E você tem o quê? Você tem que ter o feeling de tentar pegar mais um movimento para hoje. Seja para terminar um movimento de correção ou para um movimento de volta à perna de alta. Então agora o preço está no pior cenário para a gente operar. No pior cenário, porque ele está indefinido no meio do caminho. Ele não sabe se ele vem para o fundo ou se ele para de cair onde ele está e volta a testar o topo. Mercado com cenário político, mercado com um monte de notícia, mercado com alta volatilidade.
é um cenário para a gente operar com a mão menor e com o dobro de atenção. Mas voltando para esse vídeo, que é o que me interessa, metodologia, olha como ela protege vocês. Tá? Olha como a metodologia protege. Toda essa volatilidade, a gente tem um cara indefinido e o preço querendo no curto ficar vendido. Mas ela está te filtrando, ela está falando para você, cara, não faz nada. Se você vai operar com os dois mercados alinhados, não teve nada para fazer hoje. Agora, se você quer operar no feeling, eu passei para você a leitura. Tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou parar por aqui com o vídeo do Force. Já dei as dicas de como achar as leituras dentro da metodologia. Qualquer dúvida, fala comigo, tá? Vocês têm o meu canal. Estou com o canal no YouTube, youtube.com.br/evandro73. Vocês têm o meu telefone, o meu WhatsApp aqui em cima. Vocês têm o canal oficial do 2MV. Quer saber mais sobre operacionalizar Force? Fala comigo, estou à disposição. A ideia desse módulo, desse vídeo 3, era mostrar para vocês o comportamento em tempo real da metodologia em relação ao vídeo 2, alinhamento dos fractais. Já mostrei para vocês aqui a leitura. Tá? Simples. Agora, no próximo vídeo, que nós vamos falar de taxa de acerto operando índice com metodologia 2MV Force, aí nós vamos entrar no gráfico de Renko, nós vamos trabalhar volatilidade, nós vamos observar pontos de entrada. Aqui eu estou mostrando para vocês o comportamento da metodologia com o preço, beleza? Galera, fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Me siga nas redes sociais, siga o 2MV nas redes sociais. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se você gostou, deixa seu like. Ajuda a divulgar o nosso trabalho. Valeu, pessoal. Tamo junto para conseguir o que realmente importa. Extrair da análise técnica o que funciona. Usar uma metodologia que nos protege no conceito financeiro e psicológico. E trabalhar a taxa de acerto para conseguir o nosso degrau financeiro, a nossa independência financeira. Valeu, muito obrigado, tamo junto.